participar. Sintonize agora, fique em boa companhia. Em sua casa ou no trabalho, estamos juntos todo dia. Vem fazer a diferença. Essa rádio te convida a deixar a restauração entrar em sua vida e no seu lar, levando a palavra. Esse é o nosso compromisso, pregando sempre a verdade, ganhando almas para Cristo. Então venha restaurar, venha louvar, venha participar. Vamos juntos caminhar. Então venha restaurar, venha louvar, venha participar. Restauração está no ar. Vamos ler Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5. E versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos. E teve... Está aí na tela? Tá. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Malalel. Depois que gerou a Malalel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Malalel viveu 65 anos e gerou a Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Malalel 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Malalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Amém? Vejam que todos veem a Bíblia dizendo e morreu, e morreu, e morreu, e morreu, e morreu. E quando chega em Enoque, simplesmente diz: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve, veja, todos a Bíblia vem dizendo, e morreu e teve filhos e filhos, né? Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Então, teve filhos e filhas e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou
Todos os outros geraram, e Lameque gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor... Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cão e Jafé. Capítulo 6. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Verso 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Verso 7. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal e os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé, aleluia, glórias ao nome de Jesus. Capítulo 7. Verso 4. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. De tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Capítulo 7, versículo 9. Entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que depois vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Vamos ler a palavra de Deus agora em Mateus, capítulo 24. Verso 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam,
senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. E que a igreja diga amém. Meus amados, preste atenção, porque esta é uma revelação que eu tenho certeza veio do coração de Deus para os nossos corações. Por isso eu vim hoje no culto. Como disse para vocês, estava pensando em não vir para acelerar a minha recuperação, mas quando Deus falou comigo isto, e troquei inclusive ideia com um dos nossos pastores, e disse, não, eu vou lá. A palavra de Deus nos fala, meus irmãos, sobre o ensino de Jesus, de que a sua vinda seria comparável aos dias de Noé. Ele disse, assim como foram nos dias de Noé, assim como foi, assim será a vinda do Filho do Homem. Quais são os dias de Noé? Os dias de Noé, Jesus, ele delimita somente o fim dos dias de Noé. Ele diz que a vinda de Jesus, a sua vinda seria como nos dias de Noé, e ele fala que assim como Noé entrou na arca e ninguém percebeu, a não ser quando veio o dilúvio, assim seria então a sua vinda. E Jesus fala também sobre as coisas que aconteceram antes deste momento do dilúvio. Então a palavra de Deus está nos dizendo que a vinda de Jesus, ela vai ser similar a este período que começa desde a infância de Noé até, não até a sua morte, mas até o momento em que ele entra na arca e é salvo do dilúvio. Então, este período são os dias de Noé. Este período é um período de 600 anos. E quando começa este período? Este período começa em Enos. Os dias de Noé começam em Enos. Quando Noé nasceu, Enos ainda era vivo. Enos tinha 821 anos, quando Noé nasceu. E a palavra de Deus nos diz então, que entre Enos e Noé, haviam alguns descendentes de Enos. Havia o Cainã, a Bíblia diz que com 90 anos, o Enos gerou a Cainã, este, por sua vez, com 70 anos, gerou a Malalel, que por sua vez, aos 65 anos, gerou Jared, que por sua vez, com 162 anos, gerou a Enoque. Enoque, por sua vez, com 65 anos, gerou a Metusalém. E Metusalém, com 187 anos, gerou a Lameque. Até aqui, todos estes homens geraram muitos filhos e geraram muitas filhas. Imagine um homem vivendo com uma longevidade dessas, quantos filhos gerou? Quem sabe dezenas, quem sabe centenas, não sei quantas mulheres poderiam ter. Mas, até aqui, todos vêm gerando filhos e filhas. E a Bíblia diz, então, que Noé, por sua vez, diferentemente de todos os demais, também tem poucos filhos. E mais do que ter poucos filhos, ele vai ter filhos somente com 500 anos. E com 500 anos, possivelmente, tem trigêmeos. Possivelmente a sua esposa gera trigêmeos, porque os três nasceram
no seu ano 500, diz a palavra de Deus. Agora veja, irmãos, como eram esses dias. A palavra de Deus nos diz que houve um grande período de trevas. Houve uma idade das trevas. Vamos dizer idade das trevas? Houve uma idade das trevas, em que o nome do Senhor não era invocado. E diz a palavra de Deus, vamos ler lá em Gênesis, no capítulo 4, e no verso 26, diz assim, fala sobre Enos. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então a palavra de Deus mostra que nestes dias de Enos, aquela idade das trevas, ela tem um corte. E o nome de Deus, que já não estava mais sendo invocado, o nome de Deus passa a ser invocado. Então veja, quando é que o nome de Deus passou a ser invocado novamente? Quando nasceu Enos. E a Bíblia Sagrada diz então que os dias de Noé começam com Enos. Enos tinha 821 anos. A Bíblia diz que Enos, ele durou 905 anos. Então veja, durante 85 anos, Noé pôde conviver com Enos. Noé conheceu Enos. Olha que coisa linda isso. Noé conheceu Enos. Mas a palavra de Deus nos mostra que neste período, mesmo depois de os homens começarem a invocar Deus, houve uma mistura terrível. E diz a palavra de Deus então que esta dinastia, que esta linhagem que vinha por Sete, que vinha por Enos, esta linhagem começa a se misturar com uma outra linhagem, filhos da rebeldia, os filhos de Caim. E diz a palavra de Deus então que aquela situação vai se deteriorando. E a palavra de Deus, depois de Enos, não fala mais em Deus, é somente o homem. E o fulano gerou Cicrano, que gera filhos e filhas e morre. E a palavra de Deus então vem falar em Deus somente quando nasce Enoque. Enoque então nasce, aleluia, oh glória a Jesus. E quando Enoque nasce, diz a palavra de Deus então que houve aqui um avivamento. Vamos dizer, houve um avivamento. Mais uma vez. Aleluia. Diz a palavra de Deus que a presença de Deus era tão real na vida de Enoque, que diz a Bíblia que as pessoas viam Enoque andando com Deus. Olha que coisa linda, mais do que invocar o nome de Deus, o que aconteceu no tempo de Enos, agora no tempo de Enoque, mais do que o nome de Deus ser invocado, Deus estava no meio do povo. Ali havia um homem que andava com Deus. Oh, glórias ao Senhor. Eu não sei quais as manifestações que aconteciam. Eu não sei se Enoque curava os enfermos. Eu não sei quais os milagres que aconteceram nos dias de Enoque.
O certo é que a Bíblia diz que Enoque andava com Deus. Havia um testemunho de que Enoque andava com Deus. E Enoque viveu então durante 365 anos, viveu aqui na terra muito menos do que os demais, pouco mais que 30% do tempo de vida dos demais. Enoque viveu aqui na terra. E quando Enoque então já não está mais aqui na terra, passa-se algum tempo e diz a palavra de Deus então que Noé nasce. Noé nasce. A palavra de Deus agora diz, meus irmãos, que quando Noé nasce, Noé nasce de um pai, de Lameque, que era neto de Enoque. A Bíblia diz que, veja bem, Enoque gera Metusalém, Metusalém gera muitos filhos e muitas filhas, e dentre esses filhos que Metusalém gera, está Lameque. E mostra-nos a palavra de Deus que Lameque carrega a chama que o seu avô havia acendido. E diz-nos a palavra de Deus que Lameque então estava indignado com aquela situação que a terra vivia. Lameque clamava. A palavra de Deus mostra claramente que o seu coração estava desconsolado. Possivelmente ele chegava para sua esposa, só ele e ela. Eles não tinham filhos. Diz a palavra de Deus que já com 182 anos, já há alguns anos sem o seu avô, em quem ele havia se espelhado. Seu avô morre quando ele tinha 113, ou morre não, é arrebatado, quando ele tinha 113 anos. 113 anos, portanto, quase 70 anos depois, que o Enoque é levado. Quase 70 anos depois, que aquela geração do avivamento é levada, desaparece da face da terra. Lameque começa a olhar ao seu redor, e ele começa a ver tudo diferente. Ele olha para a terra e diz: essa terra está amaldiçoada. Ele diz para sua esposa: minha esposa, eu não suporto mais esta situação. Olha os nossos parentes, olha os nossos irmãos, olha os teus irmãos, olha os meus irmãos, olha os nossos sobrinhos, olha os nossos vizinhos. A terra está imersa em pecado, só querem saber das coisas daqui, se misturam com a geração amaldiçoada dos filhos dos homens, se misturam com o pecado. Onde está o avivamento do meu avô? Onde estão aquelas experiências que Enoque tinha? Onde está aquilo? E ele olhava para trás, olhava para os seus antepassados, e não havia uma reação. Enos, no caso, ele olhava para o Enos, o grande patriarca ainda vivo, e Enos ali, inerte, sem fazer nada. Cainã, da mesma forma, Malael, Jared. Ele olhava para o seu pai, Metusalém, e nada.
E a palavra de Deus mostra nas entrelinhas que Lameque se sentia impotente diante daquela situação. Ele pensava: quem vai se levantar no meio desta geração corrompida? O que vai acontecer com a terra? Oh, aleluia! E quando ele tem 182 anos, 70 anos depois da morte do pioneiro, ou do arrebatamento, melhor, do pioneiro, Enoque, diz a Bíblia Sagrada que nasce um menino. Aleluia! E quando nasce aquele menino, a palavra de Deus vem na boca de Lameque. E Lameque olha para aquele menino. Oh, aleluia! Glória a Deus! Ele olha para sua esposa e diz para ela: mulher, mulher, este nos consolará dos nossos trabalhos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Oh, Rabachandaramarabahai. Glória a Deus. E agora o menino começa a crescer. O menino conhece os patriarcas. O menino conhece Enos, conhece Metusalém, conhece os seus primos. Seus primos, quem sabe, o convidavam para brincar, para caçar, para namorar. E o pai, e Lameque, dizia para ele: meu filho, não te mistura, não te mistura. É tu que Deus vai usar para consolar os nossos corações. É tu que Deus vai usar para consolar o coração dos fiéis. É tu que Deus vai usar para trazer consolo nesta terra amaldiçoada. Meu filho, fica firme. E os anos vão passando, e Noé com 100 anos, e Noé firme. Oh, glória a Deus. Com 200 anos, a geração pervertida, a geração corrompida, mas ele firme. Oh, glória a Deus. 300 anos, do mesmo jeito. A Bíblia não diz com que idade Noé casou. Não sei se ele casou lá com 100, 200, 300, 20, não sei. Mas o certo é que chega um momento que ele casa. E pelo contexto bíblico, ele casa com uma mulher temente a Deus. Parece que eu posso ver Lameque dizendo para Noé: Noé, não estraga a tua vida, meu filho. Tu tem uma chamada. No meio dessa geração pervertida, vamos achar uma moça que tem o mesmo coração nosso. Vamos achar uma moça que tem o mesmo sentimento que nós temos. Vamos encontrar uma moça, e chega o momento que se encontra a moça. Não é casa. E agora começo a esperar os filhos. Não sei quantos anos se passaram. Quando Noé tem mais ou menos 480 anos de idade, Deus se manifesta para Noé. E Deus diz para Noé: Noé, Noé, eu tenho visto o clamor do teu pai, o teu clamor, a profecia do teu pai. Foi eu que coloquei, viu? Aquilo que ele falou para ti é verdade. Tu és homem justo no meio dessa geração perversa. Eu tenho que dizer um negócio. Não vai passar de 120 anos. Em 120 anos vai acabar tudo. Tu vai fazer uma arca.
Tu vai fazer uma arca. Aleluia. E quando Noé recebe aquela missão, ele está sozinho, é ele, o paizinho. Não sei se a mãe já tinha morrido, mas o pai não. A Bíblia diz que o pai vai durar mais alguns anos, vai durar mais 115 anos, depois que Deus fala com ele. E aí Noé, só ele e o pai, começam a arca. Começa aquele projeto. 20 anos depois, nascem os filhos. E aqueles filhos começam a ser criados, oh, aleluia, no temor de Deus. Aquilo que Lameque tinha ouvido de Enoque e tinha passado para Noé, agora Noé pega a mensagem do vô Enoque, que foi lhe transmitida pelo pai Lameque, e começa a transmitir para os filhos. E começa a dizer, meus filhos, os gurizinhos, piazinho assim, pequenininho, pastor Eliseu. Lá estava o Noé sentado com aquelas crianças, dizendo, meus filhos, não olhe para os primos de vocês. Não olhe para ninguém, não olhe para o vô Metusalém, não olhe para a parentela, não olhe para eles. Vocês tiveram um bisavô que andou com Deus. Vocês tiveram um bisavô que andou com Deus. Aleluia. Vocês tiveram um bisavô, o Enoque. Foi o homem de Deus. Oh, Namachata Mahai. Oh, glória a Deus. E agora ele começa a ensinar aqueles meninos a revelação de Deus. O que Deus havia dito para ele. Oh, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Pode dar glória aí, pastor Edson. E os meninos vão crescendo, 10 anos, 15 anos, 20, 30, 40. Aleluia. Chega um momento que os guris começam a olhar para os lados. Os guris começam a olhar para o lado. E o pai diz, olha, tem que ser com uma moça que aceite a revelação que eu recebi do Senhor. Tem que ser com uma moça crente. Uma moça que acredite naquilo que eu estou falando. Uma moça que nos ajude a construir a arca. Oh, glória a Deus. Uma moça que sabe se ajoelhar e bater com o martelo. Que sabe se ajoelhar lá e serrar conosco, buscar madeira. Eu fico imaginando o pastor Edson, durante toda esta batalha, toda essa luta, eu fico imaginando quantas setas do inimigo contra eles. Imagina, depois que os guri casam, quem que era crente ali? Era o Noé, a esposa, os 3 meninos, os 3 rapazes, as 3 noras, e possivelmente o Lameque. Nós vamos ver depois um pouquinho, vamos falar alguma coisa sobre o Metusalém. Mas possivelmente o Lameque tinha a revelação. Talvez mais alguns. A Bíblia não fala durante esse decorrer se teve alguns ali que ajudaram ele ou não. Mas o certo é que a congregação era pequena. Eu fico imaginando os primos de Cão, de Sem, de Jafé, dizendo, primo, vem cá, vamos brincar junto. Vamos fazer alguma coisa aí. Vamos para a festa. Aí eles diziam assim, não,
O Pai fala para nós. O Enoque andava com Deus. Nós também queremos isso. A gente não quer se afastar. Mas o pai de vocês é louco. Olha, dizer que vai ter um dilúvio, dizer que vai morrer todo mundo, dizer que nós estamos errados. Olha o teu pai, todo mundo aí, ó, todos os outros, filhos e filhas. Teu pai levou 500 anos para gerar um filho. Olha a prosperidade das outras famílias, olha a pujança das outras famílias, e olha da família de vocês. Olha só o tamanho da família do Metusalém. E olha o tamanho da família de vocês. Vocês acham que vocês estão com a razão? Vocês acham que vocês estão certos? Vocês acham que tão pouca gente está com a razão e este mundo de gente está sem razão? Às vezes alguém pensa que o Noé teve que resistir só 120 anos. Não, já falamos desses dias. Ele teve que resistir 600 anos, irmão. Talvez você pense, pastor, eu estou lutando. Tanta batalha, tanta luta. Tem 20 anos de crente, 30 anos de crente. Muita batalha para mim. Irmão, Noé teve 600 anos. Noé não fazia parte de uma igreja com centenas de membros, uma congregação com centenas de membros como aqui na sede. Não fazia parte de um ministério com milhares de pessoas como o Ministério da Restauração. Era um grupinho. Talvez que desse para contar nos dedos das duas mãos. Aleluia. Oh, glória a Deus. Que batalha. Que batalha. Falando uma coisa totalmente avessa à ciência. Falando uma coisa totalmente avessa à sociedade. Uma mensagem totalmente impopular. Oh, glórias ao nome de Jesus. Mas daqui a pouco, aleluia, os filhos, a Bíblia diz uma coisa, a mesma coisa que a palavra de Deus fala lá sobre Enoque, no 5:24, a palavra de Deus agora vai falar sobre Noé também, no 6:9. E Noé andava com Deus. Olha, irmãos, a mesma coisa, as mesmas evidências que aconteceram com Enoque, fruto do clamor da geração de Lameque, aparece agora na geração de Noé. E diz a Bíblia que os filhos de Noé então agora olhavam e viam coisas extraordinárias na vida do pai. O Sem dizia para o Jafé: rapaz, papai está certo, o velho anda com Deus. Tem Deus na vida dele. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Começa a surgir um reavivamento. Um reavivamento, o avivamento do tempo de Enoque. Agora a Bíblia usa as mesmas palavras para o do tempo de Noé. Agora veja, este reavivamento não é um reavivamento que vai alcançar multidões, não. Não.
E quando dá 115 anos, faltam 5 anos para o dilúvio, o Lameque morre. O Lameque morre. E corre o Sem dizendo: papai, o vovô morreu, papai. Vovô, vamos lá. Está lá o Lameque morto. Lameque não pôde ver. Ele não pôde ver tudo que Deus ia fazer. Mas ele pôde ver a arca quase pronta. Ele dizia: Deus falou comigo. Enquanto outros diziam: Noé está louco, ele dizia: é fruto do que Deus falou comigo. Morre Lameque. Mas Deus estava com Noé. O testemunho dos seus filhos: papai anda com Deus. Oh, glória a Deus, que coisa linda isso, irmãos. Eu tenho absoluta convicção que foi isso que deu segurança para aqueles rapazes não abandonarem o pai, ficar ali ao pé do pai, junto com a sua mãe, debaixo de tanta crítica, debaixo de tanta crise, debaixo de tantas tentações. Eles permaneceram firmes, porque viam que Noé andava com Deus. Mas pastor, o que isso tem a ver com os dias da vinda de Jesus? Eu vejo exatamente acontecendo a mesma coisa em relação à vinda do Senhor. Vamos lá. Vamos para a história. Lá por 1500, a terra vivia debaixo da idade das trevas. A Idade Média, chamada Idade das Pedras. E Deus levanta o Enos. Deus levanta a Reforma Protestante. O nome do Senhor voltou a ser invocado. A palavra de Deus voltou a ser anunciada como única regra de fé. Oh, glórias ao nome do Senhor. A terra é balançada, a Europa é balançada. Aí vem 1600, podemos comparar com Cainã. Depois 1700, podemos comparar com Malaléu. Depois 1800, podemos comparar com Jared. Depois 1900, o avivamento pentecostal Enoque. Oh, aleluia. O avivamento pentecostal Enoque. Os dias de Noé. Você não pode olhar dias de Noé só os últimos 120 anos. Os dias de Noé são 600 anos, são os dias de Noé. Oh, glória a Deus. Aleluia. Vem o avivamento de Enoque. Mas, veja que interessante, daquele avivamento de Enoque, nasce Metusalém. E a palavra de Deus nos mostra que os filhos de Metusalém, embora vivendo na mesma época que Lameque, os demais filhos vivendo na mesma época que Lameque, depois que os pioneiros, que Enoque, representando os pioneiros pentecostais, ele é arrebatado, ele já não está mais aqui. Agora diz a palavra de Deus que surge então, que é gerada de Enoque. A partir de Enoque é gerada uma geração misturada. Uma geração gerada do avivamento,
mas que se mistura. Jesus disse, vai ser igual. Vai ser como nos dias de Noé. Oh, glória a Deus. Aquela geração começa a se misturar. Oh, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Se misturar. E a grande geração, aquilo que lá no livro de Apocalipse a Bíblia chama de a igreja de Laodiceia, forte, poderosa, rica, abastada, a turma de Metusalém, os demais filhos de Metusalém, fortes, grandes, crescendo, juntamente com os demais primos deles, das gerações antepassadas. Olha só que coisa tremenda. A Bíblia diz que Enoque também tem outros filhos. Veja, de todos os filhos, preste atenção aqui, de todos os filhos de Enoque, Enoque, irmãos, não teve só Metusalém. O homem que andava com Deus, o homem que era a manifestação de Deus na terra, a ponto de ser levado para o céu, de todos os filhos e filhas que ele teve, só de Metusalém saiu um só Noé, ou um só Lameque, melhor. Quantos filhos Enoque tinha? Muitos. Dentre estes muitos filhos que Enoque teve, um homem que andava com Deus, dentre esses tantos filhos que Enoque teve, um deles, Metusalém, por sua vez, teve só um filho que seguiu o avô. Aleluia. Quantos estão compreendendo a palavra de Deus? Olha a coisa afunilando. A coisa afunilando. Enoque, avivamento, muitos filhos e filhas. Dentre os muitos filhos e filhas de Enoque, só um, Metusalém. Dentre os muitos filhos de Metusalém, só um, Lameque. E Lameque tem só um. Assim como foram nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda do Filho do Homem. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Agora, a palavra de Deus diz que juntamente então, nos últimos dias, fruto do avivamento, fruto do movimento pentecostal, surgem dois ramos. Ou melhor, surgem muitos ramos, muitos filhos de Enoque. E de um desses filhos de Enoque vai nascer então uma pequena porção, um pequeno rebento. O rebento chamado Lameque. Aleluia. E deste rebento Lameque, Noé. Agora veja, olha a multidão de igrejas que existe na face da terra, filhos do avivamento pentecostal. Olha quantos filhos de Enoque que se corromperam, que casaram com as filhas do mundo, que se misturaram. Quantos estão compreendendo a palavra de Deus? Multidões, centenas, milhares.
Qual é o homem que mais durou na face da terra? Metusalém. Antigos, igrejas antigas, povos antigos, mas misturados, assim como foi nos dias de Noé, será no dia da vinda do Filho do Homem. E a palavra de Deus agora diz-nos, meus irmãos, que quando chega o momento do dilúvio, aqui a gente não pode dizer algo certo, mas olha o que diz a Bíblia. A Bíblia diz que Metusalém viveu junto com Noé até o dia do dilúvio, até o tempo do dilúvio. Não sabemos se ele morreu alguns dias antes do dilúvio ou se morreu no dilúvio. O certo é que Metusalém foi até o fim, mas não entrou na arca. Ele não entrou na arca. Ele viveu com Enoque. Noé não viveu com Enoque. Noé não conheceu o pioneiro do avivamento. Noé não conheceu, Noé não viu o que Enoque fazia. Noé só ouviu por Lameque a respeito do seu avô. Mas Noé ouviu e seguiu e obedeceu e teve experiência com Deus e foi achado justo no meio daquela geração. Mas Metusalém, que conheceu, que viu, que andou com ele. Igrejas pentecostais que conheceram o avivamento, denominações pentecostais que conheceram o que é andar com Deus, se corromperam, estão andando lado a lado com a geração que vai subir, a geração da arca, estão andando lado a lado, mas não vão entrar na arca. Não entrarão na arca. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Mas ali Noé dizia para os seus filhos: filhos, nós vamos em frente. Filhos, nós vamos avançar. Filhos, está acontecendo comigo o mesmo que papai dizia que acontecia com o vô. O mesmo que acontecia com Enoque. Com o bisavô, melhor, não é? O mesmo que acontecia. O mesmo que acontecia com Enoque está acontecendo conosco. Nós temos que permanecer. Está quase chegando. Está quase chegando o tempo. Deus falou 120 anos. Faltam 5 anos, vovô morreu, mais um pouco, Deus está conosco, não vamos olhar para trás, não vamos olhar para os parentes, não vamos olhar para os primos, não vamos olhar para os tios, vamos olhar para a promessa. O momento está chegando, a hora está chegando. Aleluia. Sabe quem são os Lameques? Lameque é a geração do pastor Otávio, geração da mãe, que eles conheceram lá atrás,
E por muitos anos gemeram, e por muitos anos clamaram, dizendo: Deus, levanta alguma coisa, Deus, faz alguma coisa, Deus, faz alguma coisa, oh glória a Deus. Eu me lembro quando começou o Ministério Restauração, papai dizia: é isto que Deus tinha me falado, Deus tinha me falado, Deus tinha me falado, vai acontecer aqui em Porto Alegre, vai acontecer em outros lugares também. Deus vai levantar nesta última hora a geração de Noé. Aleluia. Eu quero falar com pessoas que estão me escutando pela internet, que vão assistir no futuro este vídeo na internet. Saiba de uma coisa: você conhece, você sabe como é que foi o movimento pentecostal, você sabe como viveu Enoque. Por que vocês se afastaram? Por que vocês deixaram o princípio de Enoque? Enoque andou com Deus, os pioneiros andaram com Deus, uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida incontaminada com o mundo, uma vida sem mistura com o mundo, homem usando roupa de homem, mulher usando roupa de mulher, aleluia, homem fazendo o que homem de Deus faz, e mulher fazendo o que mulher de Deus faz, simplicidade, pureza, santidade, aleluia, glória a Deus. O que você está fazendo se afastando dos princípios de Enoque? O que você está fazendo se afastando dos princípios de Enoque, querendo trazer para dentro da arca a mistura do mundo? Não! Noé andou do mesmo jeito que Enoque andou. Noé não conheceu Enoque, mas conheceu o Deus de Enoque.